A paz do Senhor a todos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para ministrarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E desta vez nós vamos estudar já a lição de número 4, que traz o seguinte assunto: ídolos na família. E o nosso texto áureo diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João, capítulo 5, versículo 21. E a verdade prática diz assim: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, este domingo nós vamos estudar esse assunto que também é importante para todas as nossas famílias. E os objetivos da nossa lição, em primeiro lugar, é apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai, Labão. E também, 2, explicar o cenário político e social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E em terceiro, claro, alertar acerca dos perigos da idolatria no meio da família do povo de Deus. Então, nós vamos voltar a nossa atenção agora para 2 episódios que aconteceram na vida de 2 famílias que serviam a Deus, ou deveriam servir a Deus, mas que de repente, por um descuido, se afastaram, ou então deixaram de priorizar a Deus e passaram a cultivar algum relacionamento com a idolatria. Então nós vamos utilizar como exemplos para estudarmos essa lição 2 histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. É o caso de Raquel, a esposa predileta de Jacó, e também a história de Mica, alguém já ali no período dos juízes da família de Efraim, ou da tribo de Efraim, que também nós vamos utilizar para conhecer um pouco a sua história e o seu relacionamento com a idolatria. E veremos que a idolatria, o culto a outros deuses, trazem consequências desagradáveis, consequências desastrosas para a família, principalmente daqueles que servem ou que buscam servir ao Senhor nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, o primeiro tópico da nossa lição fala sobre os ídolos encontrados na tenda de Raquel. E só para lembrar os nossos irmãos, quem não estudou, quem não viu as lições anteriores, Raquel é a filha de Labão, a segunda filha de Labão, a mais nova, que foi dada por esposa a Jacó. Então Jacó está em Padã Arã e ele trabalha para Labão 7 anos para obter a mão de Raquel, mas inicialmente Labão entrega a sua filha maior, mais velha, a Leia, e então só posteriormente ele entrega Raquel. E depois desses 7 anos que Jacó trabalha para o seu sogro, para poder pagar pelas filhas que ele está lhe entregando como esposa, como se fosse o dote, ele ainda trabalha mais algum tempo, pelo menos cerca de 6 anos a mais para Labão, mas ele sempre tem vontade de voltar para a sua terra, para a casa de seus pais. Jacó é filho de Isaac, e Isaac, filho de Abraão. Então, eles estavam em Canaã, ele foi para Padã Arã, e agora, já depois desses 20 anos, ele deseja voltar. Aliás, desde que nasceu José, ele já pediu para Labão que liberasse ele para voltar com a sua família, com os seus animais, com o seu gado, com as suas ovelhas, com os seus cabritos, voltar para a terra de Canaã para se encontrar com seu pai. Mas isso não vai acontecer. Então, em primeiro lugar, os ídolos encontrados na tenda de Raquel, nós temos no subtópico primeiro a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida, ou seja, para a terra dos seus pais. Diz a nossa lição que depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Então, essa história, a primeira história que nós estamos tratando, que é a história de Jacó, mais especificamente o fato que envolve a sua esposa Raquel, nós encontramos no livro do Gênesis, capítulo 31.
Então, ele já está ali há esse tempo bastante, então ele vai desejar voltar para a terra de Canaã. E diz o texto que, capítulo 31, versículo 1, diz assim, olha, então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam, Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Então os irmãos de Raquel, filhos de Labão, eles ficavam enciumados, porque estavam vendo Jacó prosperar lá na sua terra, e estavam enciumados porque eles não viam essa mesma prosperidade, com essa mesma grandiosidade com que ocorria com Jacó. Então eles ficavam enciumados, já começaram a tratar Jacó mal. Então Jacó percebeu isso, e no versículo 2 do 31 ele continua dizendo, viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como antes. Então logo que ele chegou, era um amor todo, Jacó começou a trabalhar e o gado, a fazenda de Labão começou a prosperar muito. Mas aí, de um certo tempo depois, Jacó pediu para ser assalariado e Labão ele faz um trato com Jacó e passa a assalariar ele, tipo assim, em termos de rebanho, dando algum tipo de rebanho para de gado, de vaca, de ovelhas, para Jacó como sendo o salário dele. Mas nesse acordo que eles fizeram, e várias vezes Labão modifica esse tipo de acordo, mas sempre Deus abençoava, olhava, Jacó achava graça diante do Senhor e o Senhor o abençoava. Então o seu patrimônio, a sua fazenda, os seus gados, as suas ovelhas, os seus cabritos estavam aumentando consideravelmente. Então ele prosperou ali na terra de Padã Arã, juntamente com seu sogro. Então, só que depois de um certo tempo, seu sogro já ficou enciumado, já ficou triste, já ficou aborrecido com Jacó por conta da prosperidade deste. E aí ocorre que Jacó, percebendo essa indiferença por parte do seu sogro e por parte de seus cunhados, e uma certa vez o Senhor se apresenta para ele e fala, disse, versículo 3, disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. A gente viu em lições anteriores que Jacó, ele deixou a terra do seu pai Isaque, até fugido de Esaú, seu irmão, porque houve toda aquela situação em torno da bênção da primogenitura, organizado por Rebeca e por Jacó, e aí ficou uma situação difícil de coabitação junto da sua família, e teve que ir para Padã Arã, e tomou mulheres do irmão de Rebeca, ou seja, de Labão, e casou com as duas. Ele também recebeu outras duas servas. Então, ele recebe essa ordem, essa palavra de Deus para que ele retorne à terra do seu pai. E o Senhor promete que vai lhe abençoar ainda mais. Então, ele se organiza para partir. O que é que ocorre? Em função desses ressentimentos existentes entre Jacó e o seu sogro e os seus cunhados, Jacó ele vai planejar, vai se organizar para partir de Padã Arã em direção a Canaã, mas ele não avisa o seu sogro. Ele praticamente organiza a sua viagem de forma às escondidas. E aí ele aproveita que Labão e seus filhos resolveram ir atrás, resolveram ir tosquear as suas ovelhas. Então eles aproveitam esse momento que ele está fora da sua casa, da sua propriedade. Jacó organiza todo o seu rebanho, tudo que é seu, as filhas, suas esposas, suas servas e todo o seu rebanho, e então ele parte em direção a Canaã. E quando Labão descobre isso, que Jacó foi embora, partiu, sem que ele tivesse comunicado, então ele vai partir. Diz a Escritura que Labão vai reunir o seu pessoal, reunir os seus irmãos, reunir o pessoal que trabalhava para ele, todos vão partir em direção para ir atrás, ir ao encontro novamente de Jacó, porque ele está muito furioso. Então ele vai partir com fúria para tentar alcançar Jacó, a caravana de Jacó, que está indo em direção a Canaã. O subtópico 2, nós temos que Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Então esse texto,
ainda no capítulo 31, ele vai revelar para nós, vai trazer a informação de que Labão, sendo pagão, ele tinha o seu culto diferente do culto da família de Abraão, de Isaac, de Jacó, que conheciam o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então a cultura e a fé lá do povo de Padã Arã, onde estava Labão com a sua família, era uma família pagã, uma cultura pagã, que adoravam muitos deuses. Então eles não tinham o conhecimento do verdadeiro Deus. Então Jacó permaneceu fiel ao Senhor. Ele continuou servindo a Deus e procurava influenciar as suas esposas e seus filhos também para servirem o único Deus que ele considerava verdadeiro e que de fato é. E só que Labão, então, ele cultuava outros deuses e ele tinha lá os seus ídolos domésticos na sua casa, no seu quarto, na sua tenda. Ele guardava esses ídolos. Diz aqui a nossa lição o seguinte: Labão era homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Então ele pensava que ele orando, ele adorando, venerando aqueles deuses, ele recebia alguma recompensa, alguma bênção, alguma ajuda, e às vezes aquilo que acontecia na vida dele, ele acabava atribuindo a esses ídolos. Diz a lição que, na verdade, eram terafins fabricados em madeira, em pedra e em barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Essa era a crença de Labão, ele acreditava dessa forma e ele continuava vivendo dessa maneira. E, evidentemente, que os seus filhos, Leia, Raquel e os outros irmãos, possivelmente também lhes prestavam esse culto, eles tinham essa reverência a esses ídolos. E isso vai ocorrer que Labão, durante essa fuga de Jacó, Raquel, ela vai furtar esses ídolos do seu pai. Ela já havia se queixado com relação à herança. Quando Jacó fala para as suas esposas que o Senhor se revelou, se apresentou a ele e disse para ele ir para a terra de Canaã, ele conta para as suas esposas e revela também o que elas já sabiam, que era esse olhar diferente de Labão para com Jacó, que ele já estava tratando ele mal, porque ele pensava que ele estava roubando ele, porque ele estava prosperando muito. Então elas também estavam insatisfeitas. Elas estavam insatisfeitas também com o pai delas, porque ele também não fazia nenhuma questão de dar nenhuma herança para elas, ou não oferecer nada das suas posses, dividir nada. Então até acusavam o seu pai de tê-las vendidos para Jacó e ter comido todo o dinheiro dessa venda, dessa negociação com Jacó. Então elas, por conta disso, elas apoiaram Jacó na sua pretensão de ir embora. E elas se arrumaram, tudo bem. Só que aí Raquel, ela vai e pega os ídolos do seu pai, põe na sua bagagem e eles partem. Então, Labão descobre que os seus ídolos sumiram, mas ele imagina de imediato que quem os levou foi o próprio Jacó. Então ele fica muito furioso por duas razões. Primeiro, porque Jacó saiu às escondidas, saiu fugido com as suas filhas, com os seus netos, e também agora, depois que ele descobre que os seus ídolos não estão mais na sua tenda, então ele fica furioso também por causa disso, porque era algo que ele tinha com muito apreço. Então ele vai ficar muito chateado e vai partir em direção à caravana de Jacó. Muito bem, no terceiro subtópico, nós temos o seguinte: Raquel usa de mentira para esconder os seus ídolos, ou os ídolos furtados da casa do seu pai. Diz o texto bíblico, e também aqui na nossa lição, que Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período
menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequente, para que seu pai não encontrasse os ídolos. Então vejam, quando Labão ele parte em direção para ir atrás de Jacó, caravana de Jacó, eles o encontram lá nas montanhas de Gileade. Então ele também faz o seu acampamento lá e depois ele vai até Jacó, vai até o acampamento de Jacó e promove uma discussão, uma briga, uma fúria contra Jacó. Mas acontece que o texto nos revela o seguinte, que antes, na noite anterior dele ir falar com Jacó, o Senhor se apresenta para ele em sonho, para Labão, e diz para ele que não profira palavras nem de mal e nem de bem contra Jacó. Então o Senhor apazigua o seu coração, quebranta o seu furor. Então quando ele chega até lá, mesmo assim ele continua chateado, mas aquela ira que podia até querer fazer o mal, a violência física contra Jacó e contra os seus, ele já não faz. Mas ele chega cobrando, por que fizeste isso? Por que partisse e não permitisse que eu pudesse abraçar, beijar os meus filhos, os meus netos, beijar as minhas filhas, despedir e fazer uma festa em despedida de vocês, né? Ou seja, era uma hipocrisia que ele estava falando. Labão, porque na verdade Jacó já tinha outras vezes pedido para ele deixar eles partir, mas ele não permitia. Ele sempre encontrava uma maneira de prender Jacó juntamente dele, porque era através de Jacó que ele prosperava. Quando Jacó chegou, ele tinha pouca coisa, mas à medida em que ele entregou a sua propriedade, entregou os seus rebanhos aos cuidados de Jacó, então ele começou a prosperar, então ele adquiriu muitos bens. Então, ele não queria que Jacó partisse. Então, todas as vezes que Jacó pediu para que ele permitisse a sua ida para Canaã, ele não permitiu. Então, agora ele vem com essa conversa dizendo, olha, eu teria feito uma festa, tambores, músicas, etc., para despedir vocês. Na verdade, isso aí era apenas uma conversa, uma justificativa. E aí ele disse, por que vocês roubaram meus ídolos? Então ele começa a procurar esses ídolos em todas as tendas, porque ele acredita que eles estão lá. Então procura na tenda de Jacó, procura na tenda de Leia, procura na tenda das duas servas, tanto de Leia quanto de Raquel, não encontra. Depois ele vai na tenda de Raquel, revira tudo e não encontra esses ídolos, esses objetos de adoração. Então ele vai em direção a Raquel, onde ela estava montada num camelo, e ela sentou ali e tinha guardado os ídolos ali, junto dos camelos. E ela se sentou no camelo e disse que não podia descer, porque ela estava no período menstrual. E aí, claro, com isso ele entende e não vai pedir, obrigá-la a descer, e então dessa forma ela consegue proteger os ídolos furtados da casa de seu pai e ele não os encontra. Após isso, Labão ele vai fazer, na verdade, um acordo, ele vai fazer um pacto com Jacó para que eles não briguem mais e também para exigir que Jacó cuide bem das suas filhas, cuide bem de seus netos e que não tome outras mulheres que não sejam as suas filhas como esposas. Então ele faz esse acordo, de qualquer maneira, ele não encontra os ídolos. E a moral dessa história, para nós aqui na nossa quarta lição, é para demonstrar que as pessoas, mesmo com a recomendação de Deus, do Criador, do nosso Senhor, é de natureza humana a desobediência, querer se afastar de Deus, ou então querer se apegar a outros deuses, colocar outras coisas, outros objetos, substituir Deus na sua vida por outros ídolos. Então aqui ocorreu, mas é claro, nós estamos aqui num encontro em que uma família que já conhecia o Senhor foi para uma terra pagã. E evidentemente que ali havia o culto, como já falei, desses deuses, e a filha de Labão, Raquel, seja motivado por conta do valor ou do sentimento religioso daqueles ídolos, para ela significasse alguma coisa, seja por conta do valor econômico daquelas peças, ou também por querer compensar um pouco a herança que o seu pai não queria dar para ela e nem para Leia, ou então por simplesmente vingança, aborrecimento que ela estava com relação ao seu pai,
e pegou aqueles ídolos para levar com ela, ou então para levar de lembrança, para guardar sempre aqueles objetos, talvez ela gostasse muito, e guardasse de lembrança na terra para onde ela estava indo. O certo é que ela pegou aqueles ídolos do pai, que era objeto de muito valor para ele, e ela também demonstra que quer muito ter aqueles objetos junto de si, né? Então a gente não sabe bem o motivo, mas pode ser por conta do sentimento mesmo que ela tinha, alguma devoção, algum culto por eles, ou simplesmente por vingança ou por valor econômico, como já lhes falei. O certo é que ela leva. E havia recomendação bíblica lá de trás que o povo de Deus não poderia fazer isso. Mas é claro, a gente até justifica um pouco Raquel, porque ela não conhecia, ela cresceu cultuando esses deuses, junto da sua família. Mas agora ela conhecia Jacó, e Jacó era responsável por sua família para ensinar a verdade, para mostrar que existia apenas um Deus verdadeiro e que esse Deus, Jacó tinha a responsabilidade de ensinar para a sua família, ensinar para os seus filhos que deveriam adorar a esse Deus. Então, houve uma falha, houve um fracasso, um deslize por parte de Raquel em levar esses ídolos na caravana que ia. E Jacó não tinha conhecimento disso. Ele não sabia que aqueles ídolos tinham sido furtados por Raquel. E não vai dar certo isso, porque Deus não divide a sua honra com ninguém. Deus quer o culto para ele, e a família de Jacó fez isso. No caso, Raquel, ela, muito apegada ainda, não se desligou da questão dos ídolos, por isso furtou os ídolos do seu pai. Muito bem, nós vamos ver no tópico segundo uma outra história de relacionamento com a idolatria entre o povo de Deus, dessa vez na família de Mica. E nós já não estamos mais naquele período de Jacó, no período dos patriarcas, né? O que é que acontece? Só para a gente resumir um pouquinho essa história, Jacó, ele tem descendentes, 12 filhos, homens e uma mulher. Então esses 12 filhos vão se transformar em 12 famílias e depois em 12 tribos, em 12 clãs. E é a partir de Jacó que se forma, tanto é que Deus muda o nome dele, de Jacó passa a chamar depois Israel, porque faz um novo pacto com ele. Então está surgindo a nação de Israel através de Jacó e seus descendentes, né, os 12 filhos de Jacó. E, posteriormente, vem a história de José, que José vai ser vendido por seus irmãos para o Egito, e José vai para lá e vai se tornar governador, e, por consequência da fome que vem sobre todo o mundo, Jacó, já na sua velhice, juntamente com seus filhos, vai mandar comprar comida no Egito, e aí a toda a história, até que eles descobrem, os irmãos de José descobrem José ali no Egito, ocupando um grande cargo, que é o cargo de governador do Egito. Então, depois que eles se identificam, que eles se reconhecem, José vai mandar buscar Jacó, com todos os seus irmãos, toda a sua família, e tudo que eles tinham, já possuíam, para que eles fossem ao Egito. E eles vão e moram ali com José, eles são abençoados, mas depois eles viram escravo após a morte de José, vão virar escravo e vão passar por um período de sofrimento muito grande, em torno de 400 anos eles vão passar ali no Egito. Então, quando a gente vai verifica através do livro da escritura do Êxodo, a gente já vai verificar que o povo de Israel, os hebreus, estão voltando. Deus manda Moisés para libertar o povo ali do Egito. E com grandes milagres, com grandes maravilhas, eles vêm para Canaã. Então, primeiro sob a liderança de Moisés, depois sob a liderança de Josué. Então é nesse período, enquanto Moisés lidera, Moisés usa de mão forte, de uma liderança firme, com muito conhecimento e com muita fidelidade a Deus para conduzir o povo no caminho do Senhor. Da mesma forma, após a morte de Moisés, Josué conduz o povo também, mantendo a sua fidelidade a Deus e conduzindo o povo no caminho do Senhor. E Josué não abre mão de que o povo ele sirva a Deus, ele sirva ao Senhor. E porque foi isso que Moisés deixou registrado, as palavras do Senhor.
lá no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4 e 5, nós temos que o Senhor diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Disse mais: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, ou de todo o teu entendimento. Então, a recomendação, o mandamento principal do Senhor era esse, que o povo tivesse o Senhor como o único Senhor, que amasse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então, o Senhor não aceitava dividir esse culto, dividir essa adoração com outros deuses, né? Deuses entre aspas, mas que o povo poderia utilizar, adotar como sendo deuses. Então Deus queria o culto para si, porque Ele criou o homem, criou o universo, criou toda a terra, esse ambiente natural onde os homens vivem, e criou o homem para que o homem pudesse compartilhar com ele o seu amor, pudesse adorá-lo, pudesse servi-lo. Então, por conta disso, a recomendação, o mandamento de amar o Senhor, nosso Deus. Então, Josué, depois de ter ganhado muitas batalhas, ele vai conclamar o povo. Ele vai conclamar o povo para que o povo se volte para Deus. Já no final da sua, já avançada em idade, perto da sua morte, no capítulo 24 de Josué, ele faz esse concerto com o povo e vai dizer para eles que se decidam, chamam eles e vai pedir para eles se decidirem. Olha, se decidam se vocês querem servir os deuses de vossos pais, que serviram lá no Egito, ou se querem servir os deuses dos amorreus. Então decidam hoje. E aí ele lembra ao povo, ele diz assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Porém, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então colocou para ele os dois caminhos e disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo naquela altura, ali no capítulo 24, ele vai também dizer a Josué, vai confirmar: não, Josué, nós vamos, a semelhança de você, nós vamos servir ao Senhor nosso Deus. Nós vamos, não podemos deixar de servir a Ele. E Josué vai dizer: então tirem das vossas casas todos os ídolos, todas as representações dos deuses, tirem das vossas casas. Por quê? Porque é o Senhor que vocês devem adorar. Então Josué faz isso. Versículo 23 do capítulo 24 de Josué, ele diz: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai os vossos corações ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Então, isso aí é um resumo da história. Nós estamos chegando aqui perto dos Juízes. E quando inicia o livro dos Juízes, já é um período em que Josué já morreu, e também os anciãos de Israel, que eram também daquela geração durante e pós Josué, também eles já estavam mortos. E aí o que é que acontece? O povo então fica sem uma liderança guiada por Deus. Está sem um líder nacional. E o que é que acontece? O povo vai se desviar dos caminhos do Senhor. É isso que está registrado no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7 até o 13, que vai dizer o seguinte: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Versículo 10 diz assim: e foi também congregado toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então vejam que o narrador, o historiador, ele está dizendo que pós-morte de Josué, depois morreu também a geração dos anciãos. Toda aquela geração da época de Josué morreram. E aí veio uma outra geração que não conhecia o Senhor, nem tinha informações sobre as obras que o Senhor fizera. Na verdade, uma desculpa, porque todo mundo sabia das obras que o Senhor tinha feito, porque as pessoas comentavam, conversavam de pai para filho. Mas aí o texto diz que eles não conheciam o Senhor.
E o versículo 11 do capítulo 2 de Juízes diz: Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Versículo 12: E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se eles e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então, essa foi a consequência e é a situação religiosa e política, social, da época dos juízes. Ou seja, eles estavam desassistidos de uma liderança de um rei, eles não tinham um rei, eles não tinham um líder espiritual, e aí, por conta disso, eles começam a fazer tudo o que era mal aos olhos dele. E vamos ver aqui um texto de Josué 17:6, aliás, Juízes. Juízes capítulo 17, versículo 6, que diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então o povo, sem uma liderança, cada um fazia o que bem entendia, o que dava no seu juízo para fazer, de acordo com o que ele entendia. E é por isso que a nossa lição diz assim: o povo que vivia na região montanhosa de Efraim, nós estamos no segundo tópico, o santuário de deuses na casa de Mica, e o primeiro subtópico, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Então, o comentarista está dizendo: o povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés. Então, o que é que acontece nesse período que nós estamos relatando? Que é o período dos juízes, onde nós vamos encontrar essa família efraimita, a família de Mica. Então, o contexto é que eles se afastaram do Senhor, eles abandonaram, de forma geral, o mandamento do Senhor. Qual o mandamento? Aquele que eu falei ainda há pouco, citei, Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então eles se afastaram deste mandamento, deixaram de ouvir, de obedecer ao Senhor. De outro modo, de outra forma, eles passaram a adotar, a introduzir no seu meio, no seu seio, os deuses estranhos, os deuses pagãos, os ídolos. Passaram a se tornar como os povos que habitavam aquela região ao seu redor. Passaram a ser idólatras. Então, na verdade, acontece o quê? Acontece um sincretismo religioso, que é isso que o nosso comentarista está dizendo, porque mesmo desviados, afastados de Deus, de Jeová, eles ainda se sentem como adoradores de Deus, mas não obedecem a sua palavra, não obedecem o seu mandamento. Então, eles ainda se sentem servos de Deus, mas ao mesmo tempo adotam deuses estranhos, e aí tem hora que cultuam ao Deus, pedem para ele, fazem oração para ele, e tem hora que se curvam diante desses ídolos. Então é um sincretismo, uma mistura de fé. E é esse o cenário que nós encontramos no momento em que nós vamos tratar sobre a família de Mica, porque ele é um efraimita, ou seja, ele é judeu da tribo de Efraim. E o que é que vai acontecer com esse cidadão? A história está registrada aqui em Juízes, capítulo 17, e a situação é que ele tem na sua casa uma sala, um quarto de ídolos, de deuses. Então ele é muito religioso, de forma até extrema, porque ele cultua muitos deuses e manda fazer
deuses na casa dele, tem altares, e ele cria um éfode, e ele fez do seu filho sacerdote, para o sacerdote da família, para ele poder ser o representante de Deus e poder fazer as oferendas, fazer o culto, fazer as orações. Ele faz isso tudo. Mas o que chama a atenção é o seguinte, é que, primeiramente, a mãe dele, que parece no texto que é uma pessoa de muitas posses, de muita riqueza, desapareceu da casa dela uma certa quantia de dinheiro. Né? A abominação de Mica, no subtópico 2º, a abominação de Mica, Juízes 17:5. Diz assim, só para a gente situar mais, Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A escritura diz, e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que fosse o sacerdote. Então isso aí eu falei para vocês. E aí a mãe dele, o que aconteceu? Ele havia roubado de sua própria mãe, ou seja, ele havia furtado, na verdade, porque ela não sabia, né, sem que ela visse, ele furtou pelo menos 1.100 ciclos de prata, que o comentarista diz que equivale a 13 quilos de metal. Só que a sua mãe, ela havia amaldiçoado o ladrão, que ela não sabia quem era. Então ela vivia amaldiçoando, olha. Que seja amaldiçoada a pessoa que me furtou, a pessoa que tirou esse meu patrimônio. Então, Mica, ele estava em posse desses ciclos de prata, mas ao mesmo tempo ele sentia medo, porque ele sendo religioso, ele temia que aquela maldição da mãe poderia alcançá-lo. Então, ele, por conta disso, ele vai confessar para sua mãe. Ele vai dizer que foi ele, está com ele aqueles 1.100 ciclos de prata e vai devolver para ela. E ela pensava que já estava perdido, quando ela encontra onde é que está esse ciclo de prata, ela separa para Deus, segundo ela, separa para Deus 200 desses ciclos de prata, né? Consagra para Deus, mas o que é que ela faz? Ela entrega esse valor para o ourives, para que ele faça ídolos, para que ele faça imagens, né? Diz o texto. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu ao ourives para que fizesse imagens de escultura para a casa de Mica. Então ela também, a mãe de Mica, ela era idólatra. E Mica, que já tinha essa cultura de gostar de ídolos, gostar de fazer imagens de escultura e de fundição, terafins, como diz a escritura, que ele tinha bastante. Então a mãe disse, não, isso aqui é para Deus, mas para que Deus é esse, né, que ela está consagrando esse valor? Porque ela dá ao ourives para que ele faça essas imagens de escultura para a casa de Mica, ou seja, para aumentar ainda mais a coleção, a relação de deuses que existia na casa dele. Então, vejam que no terceiro subtópico nós já temos, Mica tinha uma casa de deuses, né? Ela é um pouco repetitiva. Juízes 17, 5 e 6. Então essa família, ela, na verdade, como eu já falei para vocês, ela cultua a Deus, o Deus de Israel, mas de forma não verdadeira, não sincera, não com obediência, porque o mandamento do Senhor não previa de forma alguma o culto de outros deuses. Pelo contrário, quando Deus fazia um pacto com eles, pedia para eles retirarem tudo quanto é deuses estranhos da sua casa. E vimos ainda há pouco que Josué fez esse pacto com o povo antes da sua morte, para que o povo se consertasse com o Senhor e deitasse fora todos os ídolos. Mas a família de Mica, ele tinha esse santuário lá na casa dele, para esses ídolos,
E aí ele mandou confeccionar um éfode que era usado pelos sacerdotes em Israel, aliás, pelo sumo sacerdote, que ele colocava uma espécie de túnica, uma espécie de peitoral, que ele colocava aqui na frente, que era para ele utilizar quando ele estivesse ministrando, quando estivesse a serviço do sacerdócio. Então, esse avental, éfode, ele fez para o seu filho, para que ele pudesse ser o sacerdote da casa. Mas, diz a Escritura, no capítulo 17 de Juízes, que vindo um determinado cidadão judeu, levita, vagando pelas terras, chegou até a casa de Mica, e Mica, quando identificou que ele era levita, então disse, olha, deu tudo certo, porque eu estou precisando de um sacerdote em casa. Então prometeu pagar um bom salário para ele, prometeu roupas, prometeu alimento para que ele fosse o sacerdote da sua família. E aquele homem resolve topar a proposta, então ele fica como sendo o sacerdote da família de Mica. E começa então a oferecer sacrifícios, etc. Ele passa a ser essa pessoa. Então, Mica, ele quer servir a Deus, o Deus de Israel, mas não quer abrir mão dos ídolos, não quer abrir mão desses deuses estranhos, em franca e clara desobediência ao Senhor nosso Deus. Porque Deus não tolera cultos estranhos, não aceita que o seu povo divida o culto do Deus verdadeiro com os deuses falsos. Então, ele estava fazendo uma coisa muito errada. E isso, evidentemente, que traz consequências sérias para ele. Né? Por quê? Porque ele está desobedecendo ao Senhor. Então, todo o período dos juízes funcionou dessa forma. Deus, por conta do pecado do povo, da desobediência, da idolatria, da imoralidade que acontecia nessa época, Deus entregava o povo na mão dos seus inimigos, daquele povo que Deus deixou ao redor deles. Israel não chegou a conquistar toda a terra e nem dizimar todas as nações que estavam ao seu redor, mas conquistou bastante terra suficiente para que o povo de Israel, o povo hebreu, começasse a habitar, a plantar, a cultivar. Então Deus deixou essas pessoas lá, e sempre que o povo estava em pecado, já chegava abominar na presença de Deus, e o Senhor entregava eles na mão dos seus inimigos. Mas quando o povo clamava por misericórdia, Deus levantava um juiz, que era um líder, normalmente regional, que tomava essa liderança, lutava, batalhava, guerreava, o Senhor dava vitória e libertava o seu povo daquela escravidão, daquele jugo das nações inimigas. Mas a história de Juízes é exatamente isso. A história em que Deus se volta para o povo, perdoa, liberta, o povo novamente desobedece, se afasta do Senhor, começa a praticar idolatria, e o Senhor novamente pune, e assim um ciclo que vai durar alguns anos, porque o povo sempre se afasta do Senhor, ou seja, quando está em perigo, quando está em sofrimento, clama para Deus, mas quando a coisa melhora, eles se afastam de Deus e começam a cultuar outros deuses. Então, essas duas famílias, tanto a família de Raquel e a família de Raquel lá no início da história de Israel, né, quando ainda está se formando, né, as tribos, as famílias ainda estão começando a crescer, e agora já depois de ir para o Egito, depois da libertação do Egito, da caminhada pelo deserto, dos grandes milagres e feitos que o Senhor fez na vida deles, depois que o Senhor entregou eles à terra prometida, mesmo assim, o povo continuou desobedecendo a voz de Deus e introduzindo no seu meio os ídolos. E a nossa lição, ela chama-nos a atenção no tópico 3, a idolatria dentro dos lares,
ela usa essas duas histórias, a história de Rebeca e a história de Mica, essas duas famílias idólatras, para poder chamar a atenção da igreja atual para o perigo de a gente se descuidar de servir a Deus, se descuidar de observar a palavra do Senhor nosso Deus, e de repente estar substituindo Deus na nossa vida, na vida da nossa família, por outras coisas, por outros ídolos que tentam afastar-nos do culto verdadeiro a Deus. Então esse é o perigo. Por isso, no terceiro tópico, a idolatria dentro dos lares. O comentarista diz assim: em ambas as histórias estudadas de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Então, os ídolos, primeiro subtópico, os ídolos domésticos dos tempos atuais. Então, ele diz: o apóstolo João enfrentou em seu ministério problemas com famílias que estavam envolvidas com a idolatria. Tanto é que ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 21, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, preveniu eles de não se envolverem com ídolos, porque isso não é bom, isso desagrada ao Senhor. Então, se acontecia naquela época, hoje também pode acontecer, da gente se descuidando de servir a Deus, começa então a colocar outras coisas, outras pessoas na nossa vida, em que a gente comece a deixar de servir ao Senhor, adorar ao Senhor por conta de outras coisas, seguindo outras orientações de pessoas que a gente tome como uma liderança, como uma pessoa que exerce uma forte influência na nossa vida, e a gente tenha essas pessoas como ícones, né, como ídolos, e que a gente comece isso hoje em dia, principalmente, é muito fácil por conta das redes sociais. Então, quem pode ser ídolo na nossa vida? O comentarista diz assim: qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como, por exemplo, o emprego. Né? A pessoa que quer muito emprego e luta por aquilo, ou então quando consegue um cargo, um posto, e aí ele endeusa aquele posto, aquela profissão, aquele cargo, e aquilo se torna sendo a coisa principal, que ele considera tudo na vida dele, e que aí, em vez de agradecer a Deus, adorar ao Senhor, ser grato a Deus por aquela bênção, na verdade, ele utiliza aquilo para esquecer de Deus. Aí muda a sua condição de vida, muda a sua qualidade de vida no sentido de ter bens materiais, ter bastante conforto, e aí despreza o Senhor, ou seja, está substituindo Deus na sua vida por causa de algo que ele conquistou e colocou isso no lugar do Senhor. O comentarista diz, por exemplo, o carro, o dinheiro. Então, tudo isso que eu estou falando, por exemplo, quem começa a ganhar muito dinheiro, às vezes, quando não tem, ele é humilde, é um servo, busca a Deus, né? E respeita, ama as pessoas, segue o mandamento de Deus, e às vezes, quando conquista a riqueza ou a fama, ele então acha que não precisa mais de Deus, porque Deus dele passa a ser o dinheiro, passa a ser a riqueza. E Jesus nos advertiu sobre isso, que nós não podemos, né, fazer com que a riqueza, fazer com que o dinheiro, fazer com que a fama segue a nossa mente, segue a nossa consciência, e a gente não consiga mais ver Deus, não desenvolva mais aqueles sentimentos, né, as virtudes cristãs, por conta que a gente acha que a gente já tem tudo, a gente já é autossuficiente. Então isso é um perigo, né? O emprego, a riqueza, a fama, o dinheiro. E aí ele ainda diz mais, olha, pode ser um filho, um pai,
ou uma mãe, pode ser a namorada, a esposa ou o esposo. Enfim, é claro que a gente tem que amar as pessoas. Jesus nos ensinou a amar uns aos outros. Então, amar o próximo como a si mesmo. Então, a nossa esposa, nós temos que amar. Os nossos filhos, idem. Nós temos que amar, até porque a família é um projeto de Deus para a vida de todo ser humano. O que a gente não pode é ter a esposa, ou então a esposa ter o esposo, ou então a gente ter o pai, a mãe, ou os filhos como algo já acima, colocando essas pessoas com um valor tão imensurável ao ponto de a gente desprezar a Deus por causa deles. Porque aí já acontece uma contradição. Por quê? Porque nós vamos demonstrar que amamos a Deus exatamente quando nós amamos essas pessoas, né? Quando nós cuidamos bem, quando nós damos o devido valor, mas debaixo da graça e do amor de Deus, não substituindo essas pessoas por Deus, né? Nós não podemos de forma alguma, pelo contrário, devemos glorificar a Deus, adorar a Deus pela família que Ele nos deu, por Deus estar mantendo ainda os nossos pais conosco, com vida, ao nosso lado, por termos a nossa família, a nossa esposa, né? A esposa por ter o seu esposo, por ter os filhos, e é muito ruim a perda. Então, agradecer a Deus, ser grato a Deus pela nossa família, e não utilizar nenhuma delas, nenhuma parte delas, em substituição a Deus. E o segundo subtópico, ele diz identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Então aqui ele vai utilizar a questão que os meios de comunicação de massa, as redes sociais, elas em si mesmo, não, claro, não é problema, né? As mídias sociais não são problemas em si. O problema é o que a gente faz, o que a gente está absorvendo através dessas mídias sociais. Às vezes a gente gosta de alguém, descobre um ator, um artista, ou então um líder religioso, e a gente gosta muito do que ele fala, do que ele faz, do que ele ensina, e às vezes a gente acaba se apegando demais a essas pessoas, valorizando demais as informações, os ensinos. Daqui a pouco essa pessoa pode até de repente estar ensinando para a gente a se afastar de Deus, né? Porque a gente conhece pessoas, digamos assim, que anteriormente eram servos de Deus, que ensinavam a palavra de Deus através das redes sociais, através da televisão, mas de repente ganharam muita fama, ficaram muito grandes, né? Ficaram autossuficientes e aí desprezaram a Deus, começaram a vir com ideias diferentes, começaram, por exemplo, a dizer, olha, é preciso que a Bíblia seja atualizada, é preciso que a Bíblia seja relida de uma forma diferente, reinterpretada de acordo com os tempos pós-modernos, e assim por diante. Ou seja, antes eles defendiam a palavra de Deus, de repente não defendem mais. Então, dependendo de como vocês têm essas pessoas, como eu tenho, como eu olhava para essas pessoas, e aí se eu continuar insistindo nessa crença absurda de que tudo o que aquela pessoa fala é verdade, de repente ela está deturpando a palavra de Deus, e aí eu começo também a substituir Deus por conta daquela pessoa, e aquela pessoa utiliza a sua influência para me desencaminhar da presença de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente está seguindo, quem a gente está ouvindo através da internet, através das mídias sociais. E claro, o apóstolo Paulo diz para a gente ouvir tudo, mas a gente tem que reter o que é bom, o que é certo, o que é justo, e não ir se alimentando de tudo que não presta, que as redes sociais ou que os canais de televisão estão para colocar e jogar dentro da nossa casa. Então, feche as portas da sua casa, do seu lar, para essas coisas ruins, que tentam prejudicar a família, tentam prejudicar a sua vida, o seu relacionamento com Deus. O que a gente tem mesmo que prever é amar a nossa família,
amar os nossos filhos e não deixar jamais de observar as orientações da palavra de Deus. Então, no tópico terceiro diz, precisamos reagir contra os inimigos da família. Então, a palavra de Deus diz em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Então, Jesus nos recomendou isso, que nós temos que ter uma vida virtuosa, praticar as bem-aventuranças, né? Praticar, como disse Paulo, o fruto do Espírito, para poder abençoar as vidas que estão ao nosso redor, abençoar os nossos vizinhos, os nossos amigos e sempre passar uma boa mensagem para todos eles, de que nós cultivamos a fé, nós cultivamos a palavra de Deus e a palavra de Deus manda que a gente semeie a boa semente. Então nós temos que ser sal e ser luz do mundo. Portanto, meus irmãos, que a gente se apegue à palavra do Senhor nosso Deus, que a gente não abandone o nosso Deus e que a gente se afaste de tudo aquilo que pode tentar prejudicar o nosso relacionamento com o nosso Senhor, né? Desprezando tudo aquilo que pode assumir o papel de ídolo na nossa vida e pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Que possamos adorar sempre ao Senhor nosso Deus, a Ele prestar o nosso culto, porque só Ele merece a honra e a glória para todos sempre. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.